Oi Jackson, eu vou explicar para você esse problema que você me enviou, que diz assim: calcule os comprimentos das medianas de um triângulo de vértices A 2, menos 6, B, menos 4, 2, C, 0 e 4. E as respostas são essas aqui, ó. A mediana referente ao vértice A é raiz de 97, a mediana referente ao vértice B, a raiz de 34, e a mediana referente ao vértice C é raiz de 37. Então, a primeira coisa que eu quero te falar é que numa coordenada de plano cartesiano, o primeiro valor é sempre x, o segundo é sempre y. Tá ok? Então é x e y. E a mediana é a distância entre um vértice e o ponto médio do lado oposto. Então você tem aqui um triângulo, que eu fiz aqui para te dar um exemplo, e aqui é o vértice. Vértice porque é de onde verte as linhas dos lados do triângulo. Então aqui tem outro vértice, ó, tá vendo? Ele vai verter as linhas referente aos lados do triângulo. Então a distância entre esse vértice e o ponto médio do lado oposto a ele, no caso é esse lado aqui, o ponto médio é o ponto que divide esse pedaço de reta em duas partes. Eu falo pedaço de reta porque uma reta não tem início nem fim, ela é infinita. Mas um pedaço de reta é chamado também em outro nome técnico, segmento de reta. Então ele consegue ser representado no papel. Então aqui a gente tem a metade do segmento de reta é o nosso ponto médio, e o segmento de reta que vai do vértice A até esse ponto médio é a mediana, que eu chamei de AM. Tá? Desse ponto médio até o vértice a gente tem essa mediana aqui. E a mesma coisa, a mediana referente ao vértice B, ela vai aqui, ó, no ponto médio AC. Aqui a mediana BM. E é a mesma coisa com o vértice C. Também tem outra mediana aqui. Então ele quer saber os valores dessas três medianas. Então, a primeira coisa é representar no gráfico. Eu sei que você já fez o gráfico direitinho, que nem você me passou aí pelo WhatsApp, mas eu vou refazer o gráfico para poder te explicar melhor. Então aqui os pontos A, B e C, eu vou representar aqui, ó. O ponto A é 2 em x menos 6 em y. Então vamos lá, 2 em x menos 6 em y. Então ele vai aqui, ó. Esse é o nosso ponto A. O ponto B vai ser menos 4 em x, 2 em y. Então vamos lá, menos 4 em x, 2 em y. Depois a gente tem aqui o ponto C. O ponto C vai ser 0 em x, 4 em y. O 0 é aqui, ó. Ó, vai diminuindo, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, 0. 0 em x, 4 em y. O y é aqui, ó. Então aqui é o ponto C. Aqui é o ponto B. Agora a gente só une aqui esses três pontos. A gente vai ter o triângulo que o exercício se refere. Tá ok? Então esse é o triângulo que o exercício se refere. Agora a gente precisa saber as coordenadas dos pontos médios. Então eu vou colocar aqui mais ou menos onde é o ponto médio, para você ver que vai bater direitinho com a teoria que eu vou te explicar. Por que eu fiz essas marcações? Aqui no plano cartesiano tem uma propriedade muito importante. Para você saber a metade de um segmento de reta contido no plano cartesiano, ó,
por exemplo, a metade de BC, você vai pegar e fazer uma média aritmética entre as coordenadas x de uma extremidade e a coordenada x da outra extremidade. O que é uma média aritmética? Se você tem dois valores, por exemplo, 10 e 2, quer saber a média aritmética? Você soma esses valores e divide por 2. E aí você tem a média aritmética desses dois valores. Por exemplo, 5 e 3. Qual é a média aritmética de 5 e 3? Você soma esses valores, divide por 2 e você tem a média aritmética entre esses dois valores, 5 e 3. Então a gente vai fazer uma média aritmética entre a coordenada x do ponto C e a coordenada x do ponto B. Então aqui eu coloquei os valores das coordenadas de cada ponto. E a gente vai fazer, nesse caso aqui, a média aritmética entre o x do C e o x do B. E isso vai nos dar a posição x de M. Aqui eu vou chamar de M, esse ponto aqui. Então a gente vai saber a coordenada desse ponto. Então vamos fazer a média aritmética aqui, ó. Menos 4 mais 0 dividido por 2. E também vamos fazer para a coordenada y. A mesma coisa. 2 mais 4 dividido por 2. E a gente vai ter a coordenada do ponto M aqui, ó. Então ficou menos 4 dividido por 2, menos 2. 2 mais 4, 6. Dividido por 2, 3. Então a coordenada do ponto M é menos 2, 3. Menos 2 em x, 3 em y. Olha como bate certinho, ó. Menos 2 em x, 3 em y, ó. 3 em y. Entendeu? Como é que faz? Se você quer saber o ponto médio dessa coordenada BA, você pega o x do B e o x do A e faz uma média aritmética. Aí você vai ter o x desse ponto aqui. Vamos chamar aqui esse ponto médio de M1, aqui de M2 e aqui de M3. Então vamos calcular M2 agora. Esse aqui é o M1. Vamos calcular o M2. O M2 vai ser o B e o A, né? Então vamos pegar aqui o B, somar com o A, dividir por 2. A gente vai ter a coordenada x desse ponto M2. E fazer a mesma coisa com y. O B é 2, mais o menos 6 do A, dividir por 2. Agora a gente vai ter menos 2 mais 2, menos 2, né? Menos 2 dividido por 2. 2 menos 6, menos 4. Então esse ponto M2 aqui vai ser menos 1, menos 2. Menos 1 em x, menos 2 em y. Ó aqui, ó. Menos 1 em x, menos 2 em y. É o ponto médio entre os pontos A, B. Agora vamos fazer aqui, por último, o ponto médio, a coordenada do ponto médio do segmento AC. Então vamos lá. M3 vai ser igual. A coordenada x do A é 2. A coordenada x do C é 0. Então mais 0 dividido por 2. A coordenada y do A é menos 6. A coordenada y do C é 4. Vamos fazer essa média aritmética. Aqui 2 dividido por 2 é 1. Menos 6 mais 4 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Então você nota que mais uma vez coincide, ó. 1 em x, menos 1 em y. Ó, 1 em x, menos 1 em y. Tá ok? Agora a gente vai traçar a mediana. Vamos começar pela mediana do ponto A até M1. Pronto. Essa aqui é a mediana.
A gente vai chamar de AM. Segmento que vai de A até M1. Se você prolongar esse ponto em linha reta e prolongar também esse vértice A em linha reta aqui, ó, você vai ter um ângulo de 90 graus. Isso aqui é importante, porque sempre que você tem um triângulo retângulo, que é esse triângulo que tem um ângulo valendo 90 graus, você pode aplicar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, ele se baseia no triângulo retângulo. Então, o lado oposto a esse ângulo de 90 graus recebe o nome de hipotenusa. Esse nome é estranho porque é nome grego. E os outros dois lados recebem o nome de cateto. Então aqui é um cateto 1, cateto 2, ou tanto faz. Aqui pode ser o cateto 1 e aqui o cateto 2. É relativo. A única coisa que não é relativa é a hipotenusa, que é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. O teorema em si diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então esse cateto mais esse cateto, estando ao quadrado, é igual à hipotenusa. Esse é o teorema de Pitágoras, muito importante na resolução de problemas de geometria, trigonometria, etc. Então a gente vai usar isso aqui para calcular a mediana. Você observa aqui que tem o ângulo de 90 graus, já caracteriza um triângulo retângulo. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, que é o nosso AM aqui, ó, distância de A até M. Então vai ser AM ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, vai ser igual ao cateto. Aí eu posso escolher qualquer um. Eu vou escolher esse aqui, por exemplo. Então o tamanho desse cateto pode ser definido fazendo uma projeção dele nesse eixo Y. Então você pega isso aqui, ó, segue linha reta, você vai ter o tamanho desse cateto. Então, ó, aqui você tem 6, né, do 0 ao 6, e aqui você tem do 0 ao 3. 6 mais 3 dá 9. Então esse cateto aqui vale 9, é o tamanho dele. Em contrapartida, esse cateto aqui, ele pode ser projetado no eixo X. Então você pode pegar esse cateto e projetar no eixo X, vai ter o tamanho dele. Então aqui tem 2 mais 2, 4. Tá ok? Então a gente já pode colocar aqui, ó, o cateto, um dos catetos vai ser 4 e o outro cateto vai ser 9. Aqui, ó, 9 e 4. Agora é só fazer a conta. Então vai ser 4 ao quadrado é igual a 16, 9 ao quadrado é igual a 81, 16 mais 81 é igual a 97. Este quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada. E a gente já tem a resposta da mediana referente ao vértice A. Você pode conferir que essa resposta coincide com essa resposta que eu falei no início aqui, ó. Agora vamos fazer o mesmo processo para a mediana referente ao vértice B. Então, do vértice B até o ponto M3, nós temos essa diagonal e a gente pode projetar o ponto B em linha reta até coincidir com o ponto M3, aqui também que a gente está projetando em linha reta, formando o ângulo de 90 graus. Então aqui a gente tem um triângulo retângulo, a nossa mediana é a hipotenusa, porque ela está oposta ao ângulo de 90 graus, e os outros dois catetos a gente pode calcular fazendo uma projeção nos eixos. Então esse cateto aqui a gente vai projetar aqui no eixo Y. Então aqui tem 2 mais 1, 3, o tamanho dele é 3. E este outro cateto aqui, ó, ele vai ser projetado no eixo X. Então aqui a gente tem 4, ó, 1, 2, 3, 4, mais um aqui desse outro lado tem 5. Então o tamanho aqui desse cateto é 5. E agora é só aplicar na fórmula do teorema de Pitágoras.
Então, BM ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, ó. BM ao quadrado vai ser igual a este cateto ao quadrado, 3 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, que é o outro cateto. Esse cateto aqui é 5, então, pela fórmula do teorema de Pitágoras, vai ficar 5 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é igual a 9, 5 ao quadrado é igual a 25, 9 mais 25 é igual a 34, esse quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada, então temos que a mediana referente ao vértice B é igual a raiz quadrada de 34. Olha aqui, ó, raiz quadrada de 34. Tá, beleza? Por último, vamos aplicar o mesmo processo para o vértice C. Então aqui a gente tem o nosso triângulo no plano cartesiano. A mediana referente ao vértice C vai do ponto C até ponto médio de AB, que é o lado oposto ao vértice C. E a gente vai calcular essa mediana, que eu vou chamar de CM, fazendo o mesmo processo. Vamos achar o ângulo de 90 graus entre esse M e esse ponto C. Note que já é exatamente no eixo Y mesmo. Então ficou bem fácil. É só calcular, ó. Aqui tem 1, 2. E aqui tem 1, 2, 3, 4. 2 mais 4, 6. Então esse cateto vale 6. E aqui também ficou bem fácil. Se projetar essa medida aqui no eixo X, você vai achar o valor igual a 1. Então você tem esse triângulo aqui que eu representei aqui a parte. Então esse lado aqui vale 6, ó. 2 mais 4, 6. E aqui embaixo vale 1. Ele está representado aqui. Agora é só aplicar o teorema de Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui, ó. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um ao quadrado é igual a 1 mesmo. 6 ao quadrado é igual a 36. 1 mais 36 é igual a 37. Este quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada de 37, que coincide com a resposta que eu dei aqui para você no início. Raiz de 37. Tá ok, Jackson? Espero ter ajudado. E bons estudos!